Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciarmos, gostaria de convidar a todos para me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Compartilhar a minha tela. Dedicação preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem, sem abuso. Corajoso em muitas ocasiões é simples, imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência, no entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. Consignamos por desassombro, muitas vezes é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer, de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. A audácia ao crime à distância de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade, conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos e nos transmitir nossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Amém.
Obrigado, Rubem. Agora o tema sorteado para a noite é o Evangelho segundo o Espiritismo, a vingança. Vou compartilhar a minha tela. Instruções dos Espíritos. A vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão. Que ainda as inspire. Tanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que seja, se diga e proclame espírita. Se bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos. Aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quando tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. A mais às vezes assume aparências hipócritas, estando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma cuidados escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições, não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, vão avolumando pelo caminho. Consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Estupefato, quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Sente-se aniquilado ao verificar que mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Ora, pois, com esses costumes selvagens, ora, com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, é indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança. Não para perdoar. Júlio Olivier. Comentários? Fred, não tem como
a gente não reportar aquele provérbio sábio dos japoneses: quem busca vingança, cave duas covas. Somente o Instituto da Nobreza do Perdão é que pode fazer com que o humano suplante essa vilania, essa atitude primitiva do ser humano, né? São questões que talvez a gente tenha que conviver aí por muito tempo, né? Até nós superarmos, né? Talvez se o Espiritismo fosse melhor compreendido, melhor divulgado, né? Com uma acessibilidade mais efetiva, talvez nós alcançássemos aí algum progresso dentro desse mistério. Tem no Evangelho do Chico Xavier, tem algo que fala muito bem a respeito desses fatos, vocês me permitem ler. A rigor, nenhuma ideia se impõe de imediato. O cristianismo, que está conosco há 2000 anos, ainda avança com lentidão. Temos ainda povos idólatras, gente cultivando a crença religiosa de muitos e muitos séculos atrás. O espiritismo não vai se generalizar. A verdade certos grupos beneficia aqueles que se revelam maduros para assimilá-la. Os fenômenos mediúnicos poderão ser aceitos por muitos, mas a doutrina espírita, na revivescência do Evangelho, é mensagem para poucos. É uma reflexão bastante oportuna, não, Fred? Mítica, talvez, né? Quem sabe nós consigamos suplantar, né, essas atitudes que os seres humanos têm, tão primitivas, né? Tão nefastas, né? Que causam tanto sofrimento à humanidade. Por isso que nós temos ainda guerras, revoluções, né? E toda sorte de crimes aí, né? E quiçá um dia nós suplantemos essas adversidades, né, que a vida material nos impõe. Obrigado, meus irmãos. Quando eu escutava você falar, Rubem, obrigado pelas palavras, me veio à mente a parábola do semeador, né? Que saiu a semear, daí uma parte das sementes caiu em terra pedregosa, aí veio o sol e a queimou, outra parte caiu na estrada e os pássaros vieram e comeram, outra parte foi sufocada, né, pelos espinheiros. Realmente teve uma parte que caiu em boa terra. Aí algumas produziram 30 por 1, 60, 100. E o que isso quer dizer, né? A terra, né, que as sementes foram depositadas são o nosso coração, né? E muitas vezes, né, nosso coração ainda não tem terra boa para que essa semente do Evangelho de Jesus cresça. Então, mesmo que houvesse uma divulgação ainda maior do Espiritismo, eu não acredito que traria grandes modificações. É necessário que as pessoas estejam prontas, né? Que os corações dessas pessoas tenham uma porção de terra boa para que a semente do Evangelho frutifique. Então, é mais uma questão de estarmos prontos, despertos, que acho que é a questão da divulgação. Ainda mais nos tempos que nós vivemos, né, que informações se espalham com uma rapidez tremenda. E voltando ao tema da noite, né, da vingança, a gente vê que, né, é 100 vezes mais culpável aquele que se vinga
em segredo, né? Ou então na segurança, né? Então, hoje eu tenho um celular, um computador, um tablet, né? Eu posso espalhar mentiras, qualquer um. Muitas vezes não sofrer qualquer represália, né? Qualquer problema. Então, a gente vê que a questão das redes sociais, da internet, um caráter subrepetido aí as vinganças, né? As vinganças consegue esconder, ou então as pessoas ficam batendo boca, né? Enfim, aquela questão, né? Primeiro desenvolve-se a asa da inteligência e depois a asa da moral, né? Então estamos em processo, né? 2000 anos é pouco tempo ainda para o Evangelho de Jesus ficar na Terra inteira, né? Mas é por isso que ele convocou aí muitos espíritos iluminados que estão reencarnando na Terra, aos milhares, né, em pontos chaves de todo o conhecimento humano. Então, derramando essa água santa em tudo quanto é lugar, as coisas vão mudar. Mas não é claro no ritmo que nós gostaríamos, né? Mas é possível, é por isso, como o Haroldo Dutra Dias diz, né? Não somos nós que vamos mudar a Terra. O nosso papel é apenas não atrapalhar, né? A gente cresce, aprende, faz um esforço para colocar em prática, mas que a gente pelo menos não atrapalhe o trabalho de outros espíritos muito mais capacitados do que nós. Comentários finais? Eu creio, Fred, que a estrada a percorrer é muito longa. Bom, mas vamos para e passo, né, meu irmão? Cumprir com as nossas obrigações, fazer o nosso melhor, procurar deixar aí uma boa marca, uma boa impressão nos nossos irmãos, né? Quando daqui partir. O objetivo maior é esse, né? Praticar a caridade, o ensinamento, transmitir bondade para as pessoas, né? Espírito de fraternidade. Um de ensinamento, né? Aqui, como você disse, né? O campo é vasto, mas a absorção do conhecimento é que está difícil. Os corações dos humanos são muito rudes, né? As pessoas têm prevenção contra as outras pessoas. E esses sentimentos atrapalham muito, né? O trabalho dos nossos obreiros da vida eterna, né? Que tanto lutam para que nós absorvamos, né, o conhecimento de Jesus e colocamos em prática, né, no convívio com nossos pares, nosso meio social. É o que a gente almeja, né, meu irmão? Obrigado, Rubens. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Fred, obrigada. Não, obrigada. Então, passar para a última parte do nosso evangelho, que é a parte das ações. Agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, em nome dele. Ele prometeu que aqui ele estaria, no meio dos inúmeros amigos espirituais que estão em nossas casas já há algum tempo, promoveram a limpeza do nosso ambiente, trouxeram aqueles irmãos que, tanto quanto nós, necessitam palavras. Então, nesse clima de gratidão, nós pedimos por aqueles que sofrem muito mais do que nós, nossos irmãos desencarnados que saíram da vida física pela porta do suicídio. Assiste, convido
a adotar um suicida, a fazer prece por ele ou por ela regularmente. Esse é um bem que você pode fazer por uma pessoa que geralmente ela é esquecida pela família, ou então lembrada de uma maneira muito negativa, pois o suicídio deixa um rastro de incompreensão, de mágoa, de tristeza. Vamos pedir a Jesus que ampare ainda os mais doentes, aqueles nossos irmãos e amigos que foram e deixaram saudades. A Carla, o Fred, o Charles, o Clóvis, o Alain, o Bruno, o Elias, a Juliana, a Verena, a Gabriele, tantos outros. Todos esses irmãos sejam amparados. Teremos ainda daqueles irmãos mais endurecidos. Não deixaram os seus propósitos de vingança, foi tratado no tema da noite. Sabemos, na maioria das vezes, esses irmãos foram grandemente ofendidos nos seus interesses, nas suas afeições, prejudicados muitas vezes gravemente. Não conseguiram perdoar ainda. Vamos a Jesus, então, que ampare esses irmãos. Ampare também aqueles que reencarnaram na Terra, esquecendo das ofensas que praticaram. E assim, quem sabe um dia, esses irmãos poderão retomar esses laços perdidos. Vemos ainda por todos aqueles que fazem o bem e não são manchetes dos jornais, pelos homens e mulheres que detêm o poder na Terra, para que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos, com coragem, fazer a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração, para que assim possamos viver num mundo mais equânime, como Ele mesmo nos prometeu. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Fiquem com Deus.